boa noite. É um prazer imenso estar aqui na TV Cinec para apresentar mais um programa Coach com a Gente. E hoje no nosso programa Coach com a Gente, nós vamos falar sobre crenças, sobre matriz de geração de crenças, quando elas ocorrem, quando elas podem nos ajudar e quando elas podem nos atrapalhar. E para isso, hoje contamos com o nosso time, com a Mari Rodrigues e a Fabília Almeida. Boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui na TV Cinec, apresentando mais um conteúdo maravilhoso aí do coaching com a gente, na companhia dos meus amigos queridos, que eu amo tanto estar perto. Boa noite, é uma honra estar com vocês mais uma vez. Foi imensurável a semana passada. Quero agradecer demais a audiência que vocês nos proporcionaram e principalmente, até perguntas que foram geradas aí durante a semana, inclusive são temas até que vamos estar mencionando aí durante o programa. Muito obrigada. Hoje a intenção do programa, a gente recebeu bastante feedback de muitas pessoas que não entendem como as crenças ocorrem. Como são geradas as crenças e se há possibilidade de estar mudando essas crenças. Então a gente quer trazer um pouco mais de clareza hoje sobre as crenças. Como sabemos, nós aqui da Arderris, que trabalhamos com desenvolvimento humano, as crenças elas são fatores primordiais que definem todo o percurso da nossa história. E elas vêm acompanhando a gente desde lá de quando a gente é criança, pequenininho. E quando na fase adulta começamos a enfrentar certos desafios ou sobre as circunstâncias, qualquer que seja da vida, elas estão presentes. Elas estão ali para nos fortalecer ou para nos impedir, para nos bloquear, para nos sabotar de vivermos de maneira plena, de maneira feliz. E uma coisa que realmente passa durante muito tempo despercebido, os porquês. Os porquês que muitas vezes buscamos um objetivo, temos um sonho, temos uma meta, não alcançamos. Você já se perguntou? Muito provavelmente vocês devem ter em algum momento realmente feito um plano e por alguma razão, às vezes até mesmo interna sua, você não conseguiu atingir. Hoje, Mari e Robson, eu estava até lendo algumas mensagens, alguns depoimentos e me perguntei, quem é o nosso maior inimigo? Muitas vezes é até difícil falar isso. Somos nós mesmos. Porque as crenças que são geradas durante toda a fase da nossa vida, desde a infância, onde elas permanecem de uma forma muito mais enraizada, até a fase adulta, ela faz sermos quem somos. Não é isso mesmo? Isso, exatamente. Para falar assim, para que vocês entendam da matriz de geração de crença, o que ocorre? Tem a matriz de geração de crença ativa e a passiva. A matriz de geração de crença passiva, ela se fundamenta em tudo que a gente viveu até hoje. Tudo que você ouviu dos seus pais, tudo que você ouviu do seu pai, da sua mãe, tudo que você viu na televisão, o que aconteceu na sua infância. Então, essa é a matriz de geração de crença ativa. Então, através de toda a experiência que você teve ao longo da sua vida, isso vai gerar uma crença. Então, toda a atitude, a ação que você vai tomar hoje, você vai tomar baseado em todo esse conhecimento que você adquiriu ao longo da vida. Aí, a pergunta que a gente recebe, geralmente nas sessões, há possibilidade de mudar essa crença que eu tenho? Porque toda a vida eu tive isso, como que eu faço para mudar? Aí que entra a matriz de geração de crença ativa. É onde você pode mudar com a comunicação. Como assim é tão poderoso fazer isso com a comunicação? Porque a gente entende que há um princípio. Tudo que você comunica, isso gera um pensamento, que gera um sentimento, e esse sentimento vira uma crença. Então, quando você, por repetidas vezes,
comunica algo, isso vai gerar o pensamento, que vai gerar o sentimento, isso vai virar uma crença. Para falar assim um pouco mais para vocês entenderem esse percurso de comunicação, pensamento, sentimento e crença, eu vou falar para a Mari explicar um pouquinho da parte da comunicação. Como que isso a comunicação é tão forte, tem esse poder de mudar a crença. Então, Robson, a comunicação ela acontece, né, de duas maneiras. A gente comunica verbalmente, a gente comunica fisicamente, né, fisiologicamente. O nosso corpo está comunicando o tempo todo. E não é só verbal. Então, a gente tem essas duas linhas que a gente precisa prestar bastante atenção ao longo da vida. Provavelmente, inconscientemente, você se comunica de uma maneira negativa e nem percebe. E isso acaba afetando todo o teu dia e vem afetando você ao longo da sua vida. A comunicação, ela se dá devido à crença fortalecida através do pensamento. Então, voltamos lá no que o Robson acabou de explicar. Aquilo que eu estou pensando gera um sentimento, aquilo que eu estou sentindo gera comunicação. E essa comunicação é fortalecida mediante e se torna uma crença. Então, a comunicação que você tem com o teu filho, a comunicação que você tem na tua empresa, a comunicação que você tem com as pessoas à sua volta, definem quem você é e o que vai acontecer. Define a tua realidade. Então, como que você anda se comunicando hoje? Você prestou já atenção à maneira que você vem gerenciando o teu pensamento? É simples, porém desafiador. Você prestar atenção no que você está pensando, porque aquilo vai, de fato, gerar a comunicação. A comunicação acontecendo, você acaba fortalecendo a tua realidade, criando a tua realidade. Então, deveras, na vida, você deve ir lá ter chamado o teu filho de alguma coisa que você, de repente, não queria, fortaleceu. Ah, que menino chato. A infância toda, um exemplo. Até um exemplo meu, tá, gente? O menino chato, que menino chato, que menino chato. A criança vai crescendo com aquele aspecto de uma criança que incomoda, uma criança que não obedece, uma criança que acaba tendo certos desafios, e esse comportamento vai perpetuando nele dentro dos ambientes em que ele está, porque você reforçou durante um bom tempo o quanto aquela criança é chata. E, na verdade, isso é inconsciente. Eu acho que é uma coisa boba, normal, mas não é, tá? Não é. Eu, graças a Deus, mudei muito a comunicação com meus filhos, e hoje eu vejo, colho esses frutos, essas sementes que eu comecei a plantar já me dão bons frutos. Como eu comecei a validar os meus filhos e a comunicar para eles o contrário, o oposto. Né? Daquele momento, por mais que eles estejam, por isso que eu falo, é desafiador. Por mais que eles estejam ali, naquela bagunça, nossa, meus filhos abençoados, como vocês são lindos, cheios de energia. Mas agora está na hora de acalmar, de ficar tranquilo, vamos almoçar. E eu começo a perceber uma mudança rápida, porque a gente acredita que mudanças acontecem rápido. Então, a comunicação verbal acontece dessa maneira. Já a comunicação física se dá mediante a tua postura. Se você tem os ombros caídos, uma testa franzida, um ar de cansaço, e não se busca se autocorrigir, é isso que você está comandando, é essa informação que você está mandando para os teus pensamentos. De que está cansado, de que a vida é pesada, de que tem um mundo nas costas, que não aguenta mais carregar tanto sofrimento, e aquilo você vai acompanhando, vai começar a pensar mais dessa maneira, vai gerando sentimentos dessa maneira e vai comunicando todo um padrão de vitimização, toda uma história vai sendo criada, vai sendo gerada através da comunicação. É isso, Fabiola? É isso mesmo. E eu gostaria até de reforçar, né, dessa comunicação interna que muitas vezes nós nem entendemos, não compreendemos, porque a tua postura, ela fala, né? O teu sentimento, o teu pensamento, aonde você, por alguma situação, por alguma dificuldade, você se comunica, você tem pensamentos que você não vai conseguir, que você não vai atingir.
Isso, ele vai gerando automaticamente aquela crença, porque internamente você vai comunicando que você não atingirá por alguma situação. E muitas vezes isso você faz não só na sua vida, como até mesmo no teu lar, com teus filhos, no teu trabalho. E toda crença, ela é autorrealizável, porque toda comunicação, todo o seu pensamento, ele vai gerar o seu sentimento, que ele vai gerar a crença, que vai gerar, no caso da crença. Então, é muito importante, como é fundamental essa questão de reprogramação. E falando das crenças, muitas vezes, até de uma forma boba, nós falamos que pau que nasce torto nunca se endireita, né? E isso não é uma verdade, porque tanto é que nós estamos aqui para mostrar isso para vocês, várias outras pessoas que conhecem o coaching integral sistêmico, eles entendem que existe uma reprogramação. E essa reprogramação faz com que você tenha realmente, você possa mudar a sua história, você possa fazer realmente atingir os seus objetivos. Porque nós somos o nosso amigo e, no caso, inimigo. Eu acho que nem coloquei corretamente. Robson, me ajuda nessa situação, nessa colocação. Assim, que nem um exemplo que fica fácil da gente entender, que nem no caso eu citei a matriz de geração de crença passiva. Um exemplo, a pessoa acorda, aí vê lá no jornal, a cidade está violenta, vê um acidente, assiste o Jornal da Manhã. E ele começa a alimentar aquilo, vê o acidente na televisão, aí ele sai de casa, fala com o vizinho fala, nossa, você viu no jornal como está violento, a cidade está violenta. E aí ele vai para o trânsito. Chega no trânsito, começa a ver aquela cena, o pessoal comentando, ouvindo rádio, nossa, como está violento. O que isso está gerando na pessoa? Está gerando uma crença que aquele lugar onde ele está é um lugar violento. É um lugar que tudo que ele for fazer está violento. Aí ele chega no trabalho, aí os amigos vêm comentar, nossa, você viu aquela notícia que aconteceu no jornal? Você viu aquilo que aconteceu? Só fala de coisas ruins. Qual a crença que isso vai gerar nele? Que o lugar onde ele está só tem violência. Aí essa é a matriz de geração de crença passiva, onde a pessoa recebe tudo que chega até ela. Ela não consegue fazer um filtro das informações que chegam até ela. Agora, na matriz de geração de crença ativa, como a Mari falou da parte da comunicação, eu escolho o que eu quero criar a minha crença. Eu vou comunicar positivo. Eu mesmo sabendo que tem a violência lá fora, que tem o trânsito perigoso, que tem pessoas más, mas eu quero comunicar um mundo de vitória, eu quero comunicar um mundo de abundância, eu quero comunicar alegria. Então, a partir do que eu começo a falar, por exemplo, um exemplo que eu gosto de citar para os meus coaches. Se eu cair, eu posso cair e levantar reclamando, falando, nossa, que coisa ruim, quase me machuquei. Ou eu posso levantar agradecendo. Obrigado, meu Deus, por ter dado a oportunidade de levantar mais uma vez. Quando eu comunico negativo, qual o pensamento que eu tenho? Começo a blasfemar ou reclamar, murmurar, vai me gerar um sentimento, um pensamento de tristeza. Isso vai me gerar um sentimento de amargura. E isso vai gerar aquela crença negativa, que tudo na minha vida é ruim. Agora, do mesmo modo, eu posso cair e levantar. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de levantar. Isso vai gerar um pensamento positivo, que vai levar um pensamento muito bom. Que eu posso cair, mas eu posso me levantar. Posso ficar bem. Isso vai gerar uma crença positiva. Então, nesse sentido, é a matriz de geração de crença passiva. É a única maneira que a gente pode escolher, a gente pode alterar através da comunicação, porque durante todo esse processo entre comunicação, pensamento, sentimento e virar a crença, o que a gente pode ter o controle é da nossa comunicação. O que eu escolho comunicar na minha vida? Nesse sentido, eu consigo fazer a reprogramação das crenças, consigo criar uma nova crença no lugar da crença que eu tinha que não conseguiria. E quais são os tipos de crenças que temos?
a crença de ser, a crença de ter e a crença de fazer. Vocês querem explicar um pouquinho sobre as crenças de ser, ter e fazer? Eu comunico muitas vezes o que eu vou ter. E nessa comunicação de ter, se ela é uma comunicação positiva, eu vou ter coisas positivas. Se ela é uma comunicação negativa, ela vai fazer com que eu tenha coisas negativas. E nem sempre o que eu vou ter, eu vou fazer. E nisso, o meu fazer, ele acaba sendo gerado de um outro formato, conforme a minha comunicação. Então, naquele momento que eu tenho uma meta, que eu tenho um sonho, conforme o meu ter, o meu fazer e o meu ser, vão acontecer situações totalmente diferentes. É isso, Mari? É bem isso mesmo, Fabiola. A pirâmide do indivíduo, né, que a gente fala de ser, ter e fazer, ela reforça a importância da gente acreditar em quem somos, acreditar no que podemos fazer para fortalecer o que a gente tem e acreditar também que somos merecedores do que temos. Tudo baseia-se na crença, né? A crença é algo que vem desde os princípios, desde que o ser humano é humano. E crer em você, crer na sua história de vida, crer no caminho que você percorre, é fundamental para que a tua vida flua, né? Eu gosto da palavra fluir, para que ela flua da maneira com que você quer que flua. Dominar os pensamentos. Dá para dominar os pensamentos? Eu sou instrutora de yoga. É um desafio, tá? O que eu gosto da palavra gerenciar. A gente gerencia os nossos pensamentos, a gente gerencia as nossas emoções. Nós estamos na decisão o tempo inteiro, no controle, né, do que queremos sentir, do que queremos pensar. O pensamento vem e nós que determinamos. Olha, isso vai passar, não pertence a mim, não reflete quem sou, tá? E muitas vezes na questão do fazer, né, deixamos de fazer certas coisas por conta da crença. Não sou capaz. Vem aquela vozinha na cabeça, né, pensamento. Não sou capaz. Não estou preparado. Não vai dar certo. E pronto. O fazer já é comprometido. A ação já é interrompida. E de repente, naquele momento, você está pronto sim. Está preparado sim. Você tem tudo na mão, todas as competências necessárias para agir. Mas por conta da tua crença, da tua crença de identidade, de fortalecer essa crença diariamente, eu sou capaz, eu posso sim. E você se reconhecer, né? Eu gosto do autoconhecimento por isso, porque ele nos dá a propriedade de estarmos todo o tempo no controle, na direção da nossa vida. E aí, consecutivamente, quando estamos fortalecendo o ser e o fazer, o ter é consequência. Você se sente tão merecedor quanto de ter qualquer coisa, porque você sabe quem você é. Você tem noção e dimensão do que pode fazer. E você busca aquilo. E aquilo acontece. Acontece porque você está todo tempo, todo momento, fortalecendo as suas crenças. Nós temos crenças limitantes? Sim. Né? O Robson falou da matriz passiva, da matriz ativa. E é importante o autoconhecimento para nós identificarmos também aonde certas crenças nos acompanham, aonde de repente elas começaram. Né? No processo com o Master Coaching, a gente vai lá no estado de origem e com outras técnicas também, né? Tem técnicas aí para desenvolvimento humano que eles buscam a fundo, a hipnose, terapias, elas buscam a fundo o estado de origem da crença. E às vezes foi lá com 2 anos, 1 ano de idade, 4 anos, até os 7, 12 anos a gente sabe disso, nós temos conhecimento que essas crenças, elas formam o nosso caráter, formam a nossa personalidade. E na fase adulta isso é repetição de padrão. E essa repetição de padrão pode estar vindo lá porque você passou a vida inteira ouvindo que você era burro, que você era incapaz, que você era incompetente, que você não podia realizar certas coisas. Ou por algum simples erro você foi condenado e gerou, porque nós sabemos que a crença, ela ocorre por forte impacto emocional. E os nossos fortes impactos emocionais, geralmente, na grande maioria das vezes, são negativos.
E isso vem perpetuando a você há quanto tempo? Quanto tempo essas crenças foram fragmentadas na tua infância e você vem repetindo. E percebe situações do teu cotidiano, na fase da juventude, na fase da maturidade. Pô, estou cometendo isso de novo, mais uma vez isso está acontecendo. Por quê? Crenças fortalecidas lá na tua infância. Crenças que foram ativadas na tua infância. E você nem sabe disso, é inconsciente. Você vem repetindo. Por quê? Reafirmando a tua crença de capacidade, reafirmando a tua crença de merecimento, reafirmando a tua crença de identidade negativamente. E eu te digo, com a maior alegria do mundo, é possível ressignificá-las. É possível dar atenção e olhar para ela e se tornar o ser de quem você é. Parar de se sabotar, parar de viver uma vida de vitimismo, de culpas, de desculpas, de historinha. E começar a pensar em você como um indivíduo merecedor, um indivíduo capaz, um indivíduo pleno, que como todo outro qualquer, passa por desafios, tem obstáculos, porém, olha para si, identifica o que tem que aprender, faz toda o teu mapeamento de autoconhecimento, se melhora e vai para frente, vai para cima, não desiste e realiza o teu sonho. Porque aquele que não desiste de si mesmo, realiza qualquer sonho que tem na vida. Então, eu acredito que trazer e é uma crença, hein? Trazer esse programa para cá, para a TV Cinec, para proporcionar para você uma maneira nova de pensar, trazer reflexões acerca de si mesmo, vai fazer com que o mundo, de alguma maneira, se torne melhor. Porque você decidiu se olhar, porque você decidiu tornar a sua vida melhor e impactar a sua vida, é impactar a vida das pessoas à sua volta. Isso também é uma crença. Pode ser uma crença muito positiva, né, Mari? E aí é de acordo com o que você escolhe. Hoje você pode ter o controle, através da comunicação, mudar a sua crença, criar uma nova crença positiva. E nesse aspecto que a Mari falou, muita gente não consegue identificar que tem essas crenças. É onde entra o trabalho do coach. O que o coach vai fazer? Vai estar trazendo clareza. Através do processo de coach, os nossos coaches conseguem ver a crença que tem de merecimento, de fortalecimento, que eles não conseguem realizar porque no processo consegue se identificar tudo isso, entendeu? Através de perguntas poderosíssimas, os nossos clientes eles conseguem identificar, nossa, eu estava fazendo isso sem saber que isso era uma crença. Tipo, eu tenho um caso mesmo de uma coach que é muito interessante. Ela tinha uma crença muito forte que não conseguiria realizar, não conseguiria passar num exame de um curso específico que ela queria fazer, porque ela ouviu na infância que ela não ia conseguir realizar, não ia conseguir fazer. Então isso daí ficou enraizado nela. Ela estudava, se preparava, mas chegava na hora, a crença falava mais forte na hora da prova e ela não conseguia realizar. E durante o processo ela conseguiu identificar isso. E hoje ela está preparada. Ela já tem até a data da prova marcada. E você tem que ver a postura dela. A crença dela mudou através da forte comunicação que ela resolveu colocar na vida dela. E uma crença que eu até tinha, isso eu consegui identificar ao longo do processo também, era uma crença referente a dinheiro. Porque eu ouvia muito quando criança que quem tem dinheiro não vai para o céu. E o que eu ouvia muito era mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico ir para o céu. Só que eu acabei entendendo isso. Olha como que isso gera na cabeça de uma criança. Vou contar um exemplo para vocês. Uma criança vai na igreja, chega lá, ouve o pastor falar que é mais fácil o camelo entrar no reino, passar no fundo de uma agulha, do que o rico ir para o reino do céu. Ele ouve aquilo e logo os pais saem da igreja e vai para um zoológico. Chega lá, ele vê o camelo, aquele bicho enorme, e depois vê o camelo, vai para casa com a família, chega em casa, ele vê sua mãe costurando e vê o fundo da agulha.
Qual a crença que criou na cabeça dele? Não, eu não quero ser rico, eu quero ir para o céu. O fundo da agulha é desse tamanho, o camelo não passa aqui, eu não vou para o céu. Só o que aconteceu? Esqueceram de explicar para ele que antes, lá em Jerusalém, o fundo de agulha era uma portinhola onde os camelos tinham que passar agachado. Então, o que está qual é a mensagem que quer se passar? Que para os camelos entrarem no fundo de agulha, na verdade não é o buraco de agulha, é o fundo de agulha que tinha em Jerusalém, o camelo tinha que tirar toda a sua bagagem e entrar de joelho. Só assim ele conseguiria entrar na Jerusalém. Então essa era a mensagem que queria ser dizida. E isso não é explicado. Aí gera a crença. Por isso que muita gente ganha dinheiro e se sabota. Acaba gastando. Por quê? Porque não quer ter dinheiro, não quer ser rico. Porque, sem entender, essa crença está criada dentro do cérebro dele. Que se ele for rico, ele não vai para o céu. Aí ele se sabota, arruma um jeito de gastar o dinheiro. E durante o processo de coach, a gente vem exatamente para quebrar essas crenças. Trazer novas crenças positivas. Que é importante ter dinheiro, sim. É importante ter Deus no coração, levar uma vida séria, fortalecer o pilar espiritual, mas é importante ter dinheiro, a gente necessita de dinheiro. Isso é um exemplo de forte crença. A gente vê, eu pego alguns coaches que tem essa crença muito forte em relação a dinheiro. Tem algum exemplo para citar de algum coach? Eu tenho um exemplo, né, até mesmo meu mesmo, eu gostaria até de citar. Mas o que eu queria falar sobre isso, Robson, olha só, essa comunicação que é gerada das crenças, elas tanto acontecem na infância, como o Robson mesmo mencionou, numa igreja, com os pais em casa, ou qualquer coisa do tipo, e às vezes, quando adulto, quando colocamos dificuldades, elas vão sendo geradas. Porém, eu tenho uma outra crença que eu trabalhei, como eu falei, na minha pessoa mesmo, que eu vejo ela bem significativa, acabei descobrindo recentemente, com a ajuda do meu coach, do meu master coach. E eu, quando criança, sempre fui magra, e eu tinha que comer, porque na geração passada, era assim, quanto mais a criança comia, mais forte ela ficava, crescia, e eu muito magrinha... Eu muito magrinha, com o apelido de Olivia Palito, que eu não gostava de ter, mas eu tinha, me davam pratos enormes para comer, enormes com a quantidade que eu comia, no caso. E até pouco tempo atrás, eu sempre comunicava. Eu falava que eu gostava muito de tomar café da manhã, mas que as refeições, almoço e janta, elas poderiam ser em cápsula, como os astronautas. Eu corria tanto que eu falava assim, eu gostaria tanto de não precisar me alimentar, eu me alimento porque eu necessito. Olha só, gente, como essa questão das crenças, né? E aí, fazendo acompanhamento, minhas sessões, trabalhamos lá, em que momento que isso aconteceu. E um dia, simplesmente, na minha nutricionista, conversando com ela falou para mim que se eu não sentia prazer em ver aquele alimento, aquela comida. E na hora, Mari, na hora, Robson, veio a imagem muito clara de quando criança, o que eu tinha que comer. E muitas vezes eu empurrava aquela comida. E aquilo foi me gerando um desconforto, uma situação que quando eu pensava em me alimentar, na janta ou no almoço mesmo, eu não tinha prazer. Então, assim, essas crenças, como nós mencionamos, elas geram vários impactos, né? Não só em relação a dinheiro, em relação a casamentos. Quantas pessoas não gostariam de casar e não fazem a menor ideia que isso é uma crença que limita elas de casarem coisa e tal, né? Você quer fazer algum comentário? Fabiola, puxando o gancho que você falou da relação do alimento, hoje a gente vê muitas pessoas obesas e não sabem que isso foi gerado uma crença no inconsciente. Às vezes ouviu muito a mãe falar, não, você tem que comer, você tem que comer. Às vezes a criança, aquilo que ela come, satisfaz. Mas de tanto o pai e a mãe falar, não, você tem que comer, você tem que comer. E quando na fase adulta, ela quer parar.
Ela não quer comer, mas aquela crença está enraizada no subconsciente e ela não consegue parar de comer. Aquela voz ficou na cabeça dela, que ela tem que comer, ela vê o corpo engordando, vê a obesidade chegando, mas ela não consegue ter controle por conta da crença que foi gerada. Exatamente. Até falando um pouquinho sobre isso, nós vamos ter alguns convidados. Queremos convidar vocês, caso queiram participar aqui conosco, toda quinta-feira, será uma honra. E ontem mesmo eu estava com uma colega nossa, coach, né? E ela identificou. Uau! Em 3 meses ela perdeu 25 quilos. Mas por quê? Porque ela identificou qual que era a crença dela limitante. O que fazia, com a idade que ela tem, ter aquele peso exagerado, que no caso dela gerava um desconforto, né? Então, assim, para cada um de nós, muito provavelmente temos uma limitação de questão financeira, de saúde, alguma coisa do tipo. E nós, coaches, estamos aqui, eu costumo brincar, até que eu vejo que hoje me perguntaram, né? De uma forma simples, o que você faz? E eu falei, nós somos um técnico que capacitamos, potencializamos, né, aquele time a chegar onde ele quer. E com isso, muitas crenças elas são eliminadas nesse percurso no acompanhamento das nossas sessões. Não é isso, Mari? É isso mesmo, Fabiola, Robson. Falando aí da crença financeira, que acredito que muitas pessoas estão fortalecendo essa crença nesse momento delicado que o nosso país está passando, de grandes mudanças para a nossa economia, mas a escassez. Quantas crenças de escassez a gente não deve ter? Só nesse exemplo que a Fabiola e o Robson trouxe, você pode perceber que, de repente, lá na tua fase da infância, que acontecia muito, você era obrigado a comer a comida inteira do prato. Você era obrigado a comer. Olha, vai comer enquanto não. E eu confesso que repetia padrão, tá? Com meus filhos. Enquanto não acabar, você vai comer tudinho e só vai levantar daí depois que terminar. Quantas pessoas não passaram por essa situação? Isso, inconscientemente, acaba gerando escassez na tua vida. É uma crença de escassez. Porque você vem trazendo esse padrão, e hoje você às vezes nem quer, não, mas vou comer. Vou comer porque é pecado, você nem quer. Vou comer porque não tem, vou comer porque tem gente que não tem. Mas você tem. Você tem condições ou não tem? Isso é uma crença de escassez. E você começa a trazer escassez para a tua vida. Acumuladores, pessoas que acumulam coisas em casa. Crença de escassez. Não, vou colocar isso aqui, vou guardar isso. Crença de escassez. E o age universo sem saber, né, Mari? É inconsciente. Subconsciente, né? Robson. É inconsciente. São patrões de repetições. Então, é inconsciente. Você não sabe. Agora você sabe porque nós estamos falando. Então, quando você sabe, ganha consciência, cria consciência sobre determinado assunto, está na tua mão decidir entre mudar isso ou permanecer como está. Mas agora que nós estamos tocando no assunto, criou-se canal de consciência. Basta você adentrar, buscar saber o que verdadeiramente, de onde você está trazendo isso, como essas coisas estão atrapalhando a tua vida financeira. Eu tenho um amigo que eu gosto muito, que uma vez ele tem uma facilidade enorme para ganhar dinheiro, que entra nisso que o Robson acabou de falar. Mas ele também ele ganha dinheiro e daqui a pouco ele está no vermelho de novo. Ele ganha dinheiro e daqui a pouco ele está no vermelho de novo. Uma frase que ele falou para mim eu já identifiquei. Ele disse: eu não preciso de dinheiro. Eu sou feliz como sendo quem eu sou. A comunicação também. Então, entra a comunicação. Então, quando você fala, eu não preciso de dinheiro, o que você está comunicando? Eu não quero, eu não gosto. Dinheiro é sujo. Você pega dinheiro e já vai correndo lavar a mão. Se você tem necessidade de dinheiro para vivermos aqui, enquanto matéria, enquanto ser, enquanto carne, precisamos movimentar dinheiro para trazer prosperidade para a nossa vida, como que está a tua relação com o dinheiro? Começa a refletir agora. Como que está a tua relação com o dinheiro? O que você fala do dinheiro na sua vida? Eu preciso trabalhar duro para ter dinheiro? É o que você vai acabar tendo que fazer na tua vida inteira. E o dinheiro não vai vir. Ou vai vir depois de muito esforço, porque você está comunicando que tem que trabalhar duro para isso. E a mesma coisa a da questão da prosperidade nesse meu amigo. Ele tem a facilidade, o dinheiro vem, só que ele não dá valor, ele não ama o dinheiro, ele não o dinheiro, ele é amigo, gente. Se você
é um amigo. Se você fala para o teu amigo, eu não preciso de você, você vai receber a visita desse amigo de novo na sua casa? E muitas vezes, né, Mari, além de ter a crença da infância, de ouvir os pais falar que dinheiro é sujo, que dinheiro não presta, esse tipo de coisa, aí, além de carregar essa crença, quando adulto, ainda comunica totalmente negativo. Ah, não preciso de dinheiro, o dinheiro realmente não presta. Ah, e o que você falou, fica aquela relação do amigo. Você comunica dinheiro como amizade, que no mundo de hoje nós precisamos do dinheiro para sobreviver. Independente de achar que somos merecedores ou não, há necessidade, como a Mari falou, no plano físico, como estamos aqui, precisamos do dinheiro. Então, precisamos fortalecer, sim, a nossa crença financeira. E outro exemplo também que é muito forte nos cursos que a gente faz, até mesmo os profissionais que estão se formando hoje como coach, a ver a crença em relação ao casamento. Porque o que ocorre? Às vezes naquela família, as meninas ouvem falar, homem não presta, homem é tudo safado. Às vezes tem um pai que fica fora de casa e ouve a mãe falando sempre do pai, que o pai não presta, que homem é tudo igual, só muda o endereço. Então a criança cresce a vida toda ouvindo isso. Qual a crença que essas pessoas vão ter? Por que temos casamentos hoje que não são duradouros? Porque todo mundo pensa dessa maneira, que homem não presta, que homem não ajuda uma mulher, o homem cresce com aquela crença que não tem que ajudar a mulher. Por isso que está o mundo como está hoje. E há a possibilidade de mudar, porque há relacionamentos muito felizes, como o meu mesmo com a minha esposa, que é um relacionamento incrível, porque eu decidi que tinha que ser incrível, ela decidiu que tinha que ser incrível. Que a gente fosse levar em conta a crença que eu trouxe do meu pai e a crença do que ela teve de toda a vivência dela, não teríamos um casamento feliz. Acho que assim, é importante ressaltar que toda crença é realidade, tá? Então, a gente falando de crença como se fosse algo... Ela é quem vai criar, vai determinar a tua vida, a tua realidade. Não é algo, a crença está lá, deixa ela quietinha. Não, ela vai, através da comunicação, através do pensamento, você vai vibrando isso e trazendo isso para a tua realidade. Então, o que o Robson falou é bem pontual. Eu vim reproduzindo crenças de casamento, de relacionamento horríveis, porque era o que eu via e sentia na minha infância. E na fase adulta foram 13 relacionamentos que realmente, repetição de padrão total, totalmente iguais. O que os meus pais comunicavam, eu fui comunicando nos outros relacionamentos. Hoje eu tenho essa compreensão, essa consciência e determino, então, me comunicar de maneira diferente em relação aos relacionamentos e até comunicar isso de uma maneira positiva para que meus filhos não levem isso para uma geração futura. Crença, gente, é realidade. Tudo o que você pensa, comunica, sente, ela vira uma crença, toda crença ela se concretiza. Então, hoje nós estamos aqui falando de um tema importantíssimo que pode mudar a tua vida. Eu queria até ressaltar, interessante essa questão da comunicação, né? Eu tinha, então, uma crença extremamente restrita à questão da alimentação. E olha só, Mari, você colocando a questão da comunicação que você tinha sobre relacionamento. No meu caso, foi o contrário. Interessante isso. Eu quero até colocar isso em pauta, porque assim, não pensa você que de repente, mas eu não tive a mesma situação que a Mari, né? Não tive a mesma situação que o Robson. Muito provavelmente são duas coisas bem conflitantes aqui, né? O Robson, graças a Deus, casado, antes mesmo até do coach, tem uma vida sistêmica no relacionamento dele. E a Mari, que por algum acaso, infelizmente, não conseguiu manter aí uma situação feliz casada. Por causa das crenças. Por causa das crenças. Não, o que eu quero dizer é assim... Caso não. Por causa das crenças, verdade. E no meu caso, eu tinha muitas crenças, né? E trabalhamos até hoje, afinal de contas, coach faz coach, tá, gente? Por favor, né? Temos que fazer. Coach faz coach.
E quando criança, voltando, né, não que eu seja muito velha, mas da minha geração, eu escutava muito, que eu acredito, Mari, que era o que você escutava. Ah, casar pra quê? Casamento? Não, eu vou casar e vou separar filhos, nem pensar. No programa passado até comentei, eu faço, inclusive, mês que vem, 20 anos de casado, e naquele momento, isso tem a ver até com uma pergunta de uma pessoa que daqui a pouco eu vou até fazer. Eu escutava muito, ai, casar não é bom, casar pra quê? E eu escutando aquilo, eu falava, não, eu falava comigo mesmo. Se eu casar, meu casamento vai ser diferente. Se eu casar, meu casamento vai ser bom. E nisso, mesmo sem entender tudo isso, eu brinco até que o coach, ele já fazia parte da minha vida, ele já fazia parte de mim mesma. Então, aquilo foi tão forte, que graças a Deus, assim, o meu casamento é um casamento maravilhoso, nós falamos isso, eu falo constantemente. E por quê? Porque aquela minha comunicação interna e até mesmo mencionada, ela foi gerando uma crença poderosíssima, aonde realmente eu encontrei a minha alma gêmea. Então, é muito importante tudo isso, né? Tem duas situações. É bom a Fabíola ter tocado nesse assunto, porque ou você repete ou você se rebela, tá, gente? Não é preciso, eu vou repetir todos os padrões negativos e também positivos, tá? Você repete padrões positivos, sim, de crenças instaladas na infância. Se você veio ouvindo que você era muito bom em algo e isso foi se fortalecendo e você hoje é tão bom quanto ou expert nessa área, porque foi fortalecida lá na infância. Positivamente também ela acontece, tá? Mas a pessoa, ela tem duas opções. Um exemplo, viu o pai a vida inteira beber e espancar a esposa em casa. Essa criança, ela pode crescer com dois caminhos. Eu vou repetir padrão. Exatamente. Ou eu vou abominar essa situação. Eu vou tratar uma mulher como ela deve e merece ser tratada. Porque o que eu vi, eu não gostei. O que eu ouvi, vivi, né? Senti, eu não gostei. Então eu vou fazer o oposto. Agora, pode acontecer sim. Eu vi meu pai bebendo a vida inteira, eu vou beber a vida inteira. Eu vi meu pai no bar, eu vou pro bar. Eu vi meu pai fazendo coisas ou situações ruins. Eu vou fazer as mesmas, né? Passar pelas mesmas situações. É inconsciente. Isso é interessante. Você tem esses dois caminhos para seguir. Exato. Você vê, a Fabíola, mesmo sem entender sobre coach, sem saber, ela determinou através da comunicação. Ela usou a matriz de crença, a matriz de geração de crença ativa, sem ter a consciência. Então, aqui a gente consegue entender que, consciente ou inconsciente, você vai gerar uma crença, né? Então, através do que você comunica, isso está gerando novamente o pensamento, que gera o sentimento e gera a crença. Então, aí a gente vê a importância de ver a comunicação, o que a gente comunica. Então, o poder da nossa língua, o poder da palavra é muito forte. Temos que prestar muita atenção no que estamos comunicando, que através da comunicação está gerando crença a todo momento. Tanto crença positiva como crença negativa. Aproveitando, falando do poder da língua, hoje a gente trouxe um livro, como a gente falou que todos os programas a gente vai apresentar um livro para vocês. Então, o livro de hoje é o Poder da Língua. Vou pegar aqui. Trouxemos dois, porque o poder da língua é tão grande, né? Tudo passarem um feriado livrinho aí, né? de bolso, né, Mari? Aí o autorresponsabilidade, que aqui você vai ter um manual prático para entender qual a sua responsabilidade. Que você cria a sua responsabilidade, você é responsável por tudo que acontece na sua vida. E para criar novas crenças, o poder da língua. Isso vai te dar muita inteligência. Bom, eu vou fazer, nós ficamos de fazer algumas perguntas, vamos ser rápido. Está acabando o nosso programa, olha que gostoso. E essa pergunta é do Diogo Costa, de São Paulo. Qual é a melhor forma de eliminar ou minimizar as crenças limitantes, uma vez que vivemos em comunidade e desde a infância somos bombardeados com pensamentos negativos, pessimistas e de comparação sempre? Na opinião de vocês, qual é o método
prático para anular ou neutralizar essas crenças? Grato. Falamos bastante sobre isso agora, né? Acho que no primeiro momento é identificar, né, essa crença, e a partir do momento que você identificar, mudar a comunicação, fazer uma nova comunicação, uma comunicação positiva referente a essa crença, que é onde você vai conseguir criar a nova crença. Então, uma crença positiva, ele não especifica em relação a que a crença, né? Acho que reforçar também os pensamentos, né? Boas leituras, bons hábitos, uma atividade física, qualquer que seja, para manter, para gerenciar, como eu falei no começo, gerenciar os pensamentos, gerenciar as emoções e começar a ter domínio sobre a comunicação. Eu acredito que sim, sobre a comunicação a gente tem domínio, mas pensamento e emoção nós gerenciamos, nós escolhemos. Quando surge o que queremos pensar, quando vem uma emoção, se vamos, estou com raiva, vou externar essa raiva, vou respirar contar até 5, vou me controlar. Então, eu gerencio. E dessa maneira você vai começar a positivar, né, as ações do dia a dia. E nos próximos programas entraremos mais a fundo. Existe uma série de fatores que é super importante nisso, contágio social e outros... Conceito 1090, tem muita coisa boa para falar. Bom, o melhor está por vir, hein? Nem começou. Quer fazer a sua próxima pergunta, Mari? A que veio aqui é da Renilde, de São Paulo. Renilde Santos, ela gostaria de saber se nome de família ou linhagem pode trazer restrições ou crenças financeiras. Sim. Tá? Isso aqui, a constelação sistêmica explica muito bem, um pouco do meu conhecimento aí de numerologia também, por isso que muitas pessoas mudam o nome, porque é uma energia que está ali sobre a tua data de nascimento, sobre o teu nome, o nome veio de uma linhagem, se essa família passou por situações financeiras, isso provavelmente está na linhagem. A gente já sabe hoje que geneticamente as crenças são fortalecidas, por questões de hábitos e pelo nome sim. E nos próximos programas nós vamos receber convidados de diversas áreas para estar falando com mais profundidade, com mais segurança a respeito de vários assuntos, inclusive esse sobre crenças. A constelação sistêmica, ela explica isso profundamente porque ela vai em gerações passadas estudando como elas vêm interferindo, né? Como os seus antepassados vêm interferindo hoje na tua vida. E não é um interferir negativo, gente. Sempre pensa, os seus pais estavam também inconscientes, os seus avós, os seus bis, os seus tátaros, estavam todos inconscientes em relação ao seu comportamento. Hoje, o estudo é aberto, você encontra informação e terapeutas e profissionais e coachings ao teu serviço para poder te auxiliar, te ajudar nessa jornada de autoconhecimento, ressignificando as tuas crenças, potencializando as tuas crenças positivas, fortalecendo elas para que você realmente seja quem você nasceu para ser. Só para ressaltar, aí o nosso programa está chegando ao fim. Vou deixar aqui o contato com vocês, tá? Nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Tem o site da Derris, www.derris.com.br. Vocês podem falar conosco também através do telefone, é o código 11 99770 7390 e o 11 98984 3139. E esperamos que vocês possam interagir com a gente, entrar na nossa página. Alguma coisa que vocês têm dúvidas sobre coach, algo que vocês gostariam de saber, para que a gente fundamente o nosso programa em cima das dúvidas de vocês. O que a gente pode trazer para esclarecer, porque a intenção desse programa é trazer uma luz. Como o coach na minha vida foi uma luz, essa é a intenção. Levar a luz para a vida de vocês que estão nos acompanhando também. Então deixe os seus comentários, deixe perguntas, fale temas que vocês têm dúvidas, para que a gente desenvolva um programa interativo, educativo e com muita informação, muito conteúdo de qualidade. Contamos muito com a colaboração de vocês. Hoje foi incrível falar de crença. Espero que vocês interajam, deixem pergunta, deixem comentário na nossa página,
porque isso vai ser de grande valia. Vai nos ajudar, nos aprimorar a trazer conteúdos novos, diferenciados, cada vez melhor para vocês, porque aqui é coach com a gente. Espero que vocês contem realmente com a gente. Eu quero agradecer demais a todos vocês, nossos amigos, nossos clientes, nossos coachings, e dizer que a partir da próxima semana já vai estar no ar a página Coach com a gente. Gostaríamos também de ressaltar que perguntas, dúvidas, curiosidade, como o Robson disse, você pode também mandar por e-mail, caso queira, né? contato@dhis.com.br. Nosso muito obrigado, foi uma delícia, passou voando, e como meu amigo Robson falou, nós estamos aqui, não é só por nós estamos aqui por vocês. Nós queremos que a vida de vocês seja abundante, como a nossa vida, as nossas vidas têm se transformado. O nosso muito obrigado, foi uma delícia estar aqui com vocês, mesmo um pouco nervosa, mas foi uma delícia. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi maravilhoso mesmo. Foi um prazer estar aqui com meus amigos, querido Robson, querida Fabíola, com você, contando sempre com a tua audiência, aqui na TV Cinec, esse canal de informação, um novo canal que você pode adotar, baixar o aplicativo, está no Facebook, está aí na página tvcinec.com.br e compartilhar, interagir. A página do Facebook, como a Fabíola falou, vai estar pronta para a semana que vem, para você mandar sua sugestão, sua pauta, e para a gente poder trazer para o programa da semana que vem. E contamos com a sua audiência na semana que vem. Um grande abraço, viu? E esperamos que vocês Coach com a gente. Obrigado.